Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, parte de sexta-feira pela manhã, com outros olhos. Olha só o que diz esse autor aqui, Lewis, diz assim: você não tem uma alma, você é uma alma, o que você tem é um corpo. Isso aqui é justamente o que fala o livro de Gênesis, que o homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então é interessante a gente notar que no contexto que a gente estamos estudando durante toda a semana sobre a questão do estado dos mortos, o que acontece sobre a morte, a gente vai ver hoje que existe algo acontecendo em nosso meio e que Satanás ele usa de astúcia ali para enganar o ser humano, para desviar a tua mente da palavra de Deus. Mas olha só, em todos os eventos da Bíblia a gente vê algo acontecendo. Satanás ele é mestre em arte do engano. Ele procura enganar o ser humano. Ele tem feito isso desde a criação ali, desde o princípio ali, desde do jardim do Éden. E ele tem conseguido enganar muitas pessoas. Mas olha só, a única maneira de conhecer a verdade é por meio de Jesus Cristo. Precisamos sempre dedicar tempo para estudar a palavra de Deus e orar. Do contrário, estaremos cada vez mais sujeitos a sermos enganados e iludidos. O que a gente vai analisar hoje, nessa manhã, é que nesse contexto aí a Bíblia fala justamente sobre o estado dos mortos, que nem a gente já vem citando várias vezes, que a morte é um sono, o próprio Jesus falou isso, e que as pessoas ali que descansaram, estão dormindo ali no pó da terra, não têm conhecimento nenhum do que se passa debaixo da terra. Então, essa questão de você consultar ali, procurar saber o que está acontecendo com seu ente querido, e ele mandar a mensagem para você, isso não é bíblico, isso é satânico. De acordo com a palavra de Deus, isso é satânico. Como provar isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, fala que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos de Deus. E a gente sabe que na tentação ali de Jesus em Mateus capítulo 4, ele se transfigura ali em um anjo de luz e para enganar o próprio Jesus. Sim, mas existe algum evento na Bíblia que Satanás se passa por uma pessoa que morreu para tentar enganar alguém? Sim, existe. 1 Samuel capítulo 28, versículo 3, fala que Samuel já era morto. E o que é que acontece ali? Samuel era o profeta de Deus ali, que passava mensagem para o povo de Israel. Esse tempo ali era o tempo que Saul vivia. E o que acontece? Saul estava passando por uma dificuldade ali tremenda e queria saber o que era que Deus ia falar para ele. Só que o profeta de Deus estava descansando, estava dormindo no pó da terra. E o que é que ele faz? No versículo 8 do capítulo 28 fala que ele foi procurar uma necromante, uma adivinha, a mulher que consultava ali os mortos, aquele tempo ali. Então, o que é que acontece? Satanás se aproveita disso e se transfigura na pessoa de Samuel ali e começa a dialogar com Saul. E o que é que fala ali? Fala que só trouxe engano, só trouxe desgraça. Então, o que é que acontece? Nesses dias a gente vê, mas uma coisa a gente precisa analisar. Eclesiastes fala que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles nem tão pouco têm conhecimento sobre o que se passa aqui na terra. E Jesus falou, e isso é um engano satânico, para mostrar justamente o que ele quis falar para a serpente. Olha só, a Bíblia deve ser nosso guia e não as tradições humanas, ou nossos próprios desejos. É isso que a gente precisa analisar. Ao apresentar a primeira mentira a Eva, Satanás sabia que a ideia de ser imortal como Deus atrairia sua atenção, mas ela estava prestes a conhecer uma dura realidade. O adversário ofereceu conhecimento. Adão e Eva precisavam de discernimento. Ele prometeu vida na desobediência. Apenas a obediência e o sacrifício de Jesus podem proporcionar a vida eterna. Não deixemos enganar. Escolhamos a verdade de Deus. O único que é imortal e habita em luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Que é digno de toda honra e adoração, cumprirá cada uma de suas promessas. Aguarde e confie. Para finalizar, olha só o que diz. Se fosse verdade que todos vão direto para o céu após a morte, faríamos bem em desejar a morte em lugar da vida. O que a gente precisa entender é que a gente muitas vezes erramos, não conhecendo. Mateus 22, 29, Jesus falou, vocês erram não conhecendo a palavra de Deus nem o poder de Deus. Então, o que é que a gente precisa analisar? A cada manhã, a cada instante, estudar com carinho
cada tema, cada detalhe da palavra de Deus para podermos escapar desse lado do inimigo. Não é isso mesmo que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 4, versículo 4? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E o conforto que eu dou para vocês é: seu ente querido está descansando, não está sofrendo em um fogo eterno, não está sofrendo em um tormento eterno. Ele está descansando. Se ele vai se salvar, eu não posso ter essa resposta para você, porque essa resposta vem somente de Deus. A certeza que eu tenho é: Jesus vai voltar a essa terra e cada um de nós será levado para o céu conforme a obediência que tivemos. Então, o conselho que eu dou para vocês é: se agarre à palavra de Deus, comece a praticar aquilo que Ele te ensinou, e aí sim poderemos, naquele grande dia, receber a recompensa que é estar com Jesus e morar eternamente com Ele. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, Pai, que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração. Pai, esteja com essa pessoa que perdeu seu ente querido. A dor é intensa, a dor é tremenda, mas a certeza de que o Senhor está conosco é na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele veio a essa terra, ressuscitou e vai nos salvar. E Teu Santo e Bom Espírito venha nos confortar essa pessoa que perdeu seu ente querido. Nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.